Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1, na unidade Ponta Grossa, começa agora Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou novamente aqui com essa graça de pessoa, essa cereja do bolo, que é a professora Laís. Tudo Nossa, bem, professora? Eu me senti a cereja do bolo. Eu não gosto de cereja, eu prefiro brigadeiro. Mas toda entrada agora, eu vou fazer um elogio inusitado para minha colega aqui, minha co-host, que é a professora Laís Kosmoski. Oi, número pessoal. 15 do... Tô brincando. Mentira, gente. Inclusive eu não já sou passamos, candidata. domingo, espero que vocês tenham votado aí com consciência. Vamos, tornar nossa cidade melhor. Ponta Grossa vai voltar a sorrir. Olha só. Nossa, ficou bonito, hein? Tô brincando. E hoje, Slogan como da convidado, campanha. temos uma pessoa que está aí se candidatando a mãe do ano. Tô brincando, vamos lá. Algum recado, professora? Que hoje eu tô on fire. Temos, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui novamente. Temos o Mulher por Inteiro, que vai estar acontecendo no dia 17, aqui na unidade da Unicesumar de Ponta Grossa. Já falamos sobre isso no programa anterior, eu acho. Uns 15 dias atrás. Isso. E passadas a semana de prova, nós reforçamos que teremos esse evento, bem importante, né, de conscientização aí do Outubro Rosa contra o câncer de mama. Então, participem, prestigiem, vai ser bem legal, bem interessante. Esse mês de outubro especificamente temos vários eventos. Então, Isso. tem semana de cosmética acontecendo, de fisioterapia. Logo em seguida aí teremos o Vet Day também. Então, fique ligado nas redes da Unicesumar para vocês não perderem nenhum desses eventos, tá? Tem Isso. muita palestra, muito workshop, muita ativação, né? Muito interessantes aí para as diferentes áreas. Então, fiquem ligados, participem, que é importante a participação E de que vocês. enriquece muito o currículo de vocês, pessoal. Exatamente. Enriquece bastante. Exatamente. Além disso, temos agradecimentos GGPEL. Obrigado, GGPEL. Nossas canecas gentilmente oferecidas por GGPEL. Né? Então, de novo, continuem mandando canecas e a gente continua chamando as pessoas. Isso, aproveitem e escaneiem aqui o QR Code que está aparecendo na nossa tela em algum lugar. E vão para o site do GGPEL e comprem as suas coisinhas com 10% de desconto. Esse desconto exclusivo do nosso Histórias Podcast no Unicesumar. Muito bem. Aponte a câmera do seu celular. Não clique. No Da outra QR vez eu Code. falei clique. Falamos clicar porque nós somos idosos. A gente não sabe como que funciona o QR Code. Né, professora? Sim. Recados dados? Recados dados. Muito bem. E agora? Agora, a gente tem uma convidada muito especial. Na verdade, dois convidados Dois hoje. convidados. Exato. Currículo rápido? Currículo rápido. Então vamos lá, recebemos hoje ela, olha que bonitinho que fica a pauta assim, recebemos hoje, vamos lá. Ela é engenheira agrônoma pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, minha alma mater também. Atualmente professora no Colégio Agrícola, professora aqui na Unicesumar. E nas horas vagas também é motoqueira e cantora. Olha, eu não sabia, cantora eu sabia. Eu não sabia. Motoqueira, sério? Você e a Cíntia podiam fazer tipo assim, professoras do asfalto. Seria legal. Professora Camila Santana Rogenski. Aê! Obrigada, prof, por ter aceitado o nosso convite. Né? A gente sabe que não tem sido fácil pra você, Tem sido um pouco pesado. né? Grande. Grande, ocupando algum espaço, né? Caraca, maluco, a Exatamente. Camila duplicou de tamanho. É. Hoje o papo vai ser mais solto porque a Camila é brother, né? Então, preparem-se para algo um pouquinho mais Quinta série. despojado, mais quinta série. Não, porque agora ela é mamãe. Então Agora está ela é num uma momento pessoa todo séria. especial. Inclusive, esse nosso programa é dedicado ao Dia das Crianças. Exato! Olha o time. A gente ficou 3 semanas longe, por quê? Primeiro deu um temporal, a nossa convidada não conseguiu chegar, né? Exato, era a Camila mesmo, não conseguiu chegar. Depois entramos em semanas de provas e correções, que vira o inferno na Terra. O inferno Então, na Terra para nós, professores. Agora que o inferno está esfriando novamente, né? Estamos voltando para um período de paraíso aí, de início de bimestre, graças ao bom Deus. Não sei como é que estão as provas de vocês, as minhas... E eu já fui, Eu graças estou chegando a Deus. no final. Não, né? eu já Não, lancei. porque eu ainda tenho prova prática para fazer, enfim, mas passado esse período, vamos todos sorrir de novo. Voltar né? à nossa plenitude e serenidade Voltar à felicidade, espiritual. porque não tá fácil pra ninguém, né? Eu já tô com 5 vezes mais cabelo branco do que eu tinha No começo do ano. antes do início das provas. Então tá um negócio bem complicado. Mas é isso aí, né? Então, feliz Dia das Crianças. Exato. Ê, feliz dia das crianças. Para Muito você bem. que não é mais criança. Camila, diga. Não, ia dar boas-vindas pro Matias. Ah, é verdade. Bem-vindo, Matias. Então hoje nossos convidados são a professora Camila e o Matias, que É. está no Dois forninho. aqui. Não por muito tempo, Não por muito acredita? tempo. Aham. Exato. Talvez quando esse programa for ao ar, ele já esteja respirando os ares
Externos. princesinhos, né? Aham. Usuários dos Campos Gerais. Justamente. Muito provavelmente, né? Que venha com muita saúde. E aí, professora Camila, tudo beleza? Tudo beleza. Graças a Deus, tudo indo bem, tudo em ordem. Então tá bom. Esses dias de calor só que não são muito fáceis para grávidas, mas agora um dia mais fresco ajuda bastante. Mas Teu pé vamos fica lá. parecendo um pão? Fica. Ai, meu ficava Aham. também. Sério? Dois Sério? pães, Mas assim. qual pão? Um semi-italiano? Geralmente é Não. aquele pão que tá Um pão de crescendo forma. daí. É, pão de forma que tá Sem crescendo. cortar. Isso, um pão É. de forma sem cortar. Exatamente Entendi. isso. Que não foi assado ainda, porque é branco no caso. Porque se né? for um pão australiano que é preto, aí eu diria pra você ir pro médico, porque alguma coisa tá necrosando, É, né? não, Com não. Se certeza. tiver algum, né? E o problema é que Muito antes eu olhava o pé inchado e pensava, nossa, que dó, pés inchados em grávidas. Só que o problema é que o inchaço dói. Que Sim. coisa, é uma coisa muito louca. Porque Dá uma eu nunca pressão, fui de né, inchar. aham. Aham. Mas o pé incha e ele chega um momento que ele dói. E daí, essa hora da dor é... Ah, eu lembro tenso. quando eu tava, era... Tudo bem, Camila. E aí a recomendação tá é deixar vendo? o pé pra A gente chama os brothers, a gente fica com esses papos muito loucos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Camilinha. Camila Santana. É, você usa o nome do... Do marido também. É. Camila Santana Rogensky. Rogensky. Tem que falar os Aham. dois? Ou só Camila Rogensky? Qual que você prefere? Ah, tanto faz. Então tá bom. É que ela prefere Camila, que é o nome dela. Isso, Então tá, justo. Cacá. É, conte sua história, onde você nasceu. Isso eu não sei, olha só. Não faço ideia de onde a Camila veio. Será que ela é aqui do Paraná? Será que ela é de São Eu Paulo? sei que ela tem cara não de mo- paulista. eu sei que ela não mora aqui em Ponta Grossa. Não. Atualmente. Então, Isso. mas assim, conte onde você nasceu, onde você estudou, onde você foi criada, se você se mudou muito, como que você chegou em Ponta Grossa, por que que você quis fazer agronomia. Temos sempre... desculpa, galera, eu só vou dar um retrato aqui de onde... uma coisa que eu observo, tem pouquíssimas mulheres na agronomia. Sim. E braba igual a Camila, geralmente as que estão lá são braba igual a Camila. Né? Então, É. eu quero que a Camila conte aqui os percalços da sua formação até você chegar, obviamente, lá no Seus Mar. Mas comece desde o Ok. começo, conte tudo. Tudo. Certo? Não esconda nada. Então, Exatamente. Depois a gente vai nasci mostrar dia- pro Matias isso. ok. Nasci dia 14 de março de Olha aí. 1990. Pisciana. Pisciana, justamente. Chora. Sonhadora, choro por qualquer coisa, emotiva e tudo. Pessoas de peixe são complicadas. Faz parte da vida. Mas a gente gosta, né? Então a gente gosta de viver, a gente gosta de sonhar e tudo mais. Chorar. Então eu nasci aqui em Ponta Grossa. Na época era no Hospital Vicentino ainda, que agora é o São Camilo. Antes ele não tinha, assim, maternidade muitas. Então era lá mesmo. Até por sinal, eu levei, agora que eu tô grávida, né? Teve algumas consultas que eu levei a minha mãe junto. E era uma coisa, assim, pra ela alucinante. Ver o nenê, tirar as fotinhos, e ver o nenê mexendo no ultrassom. Porque ela não fez, né? Então, há 30 e poucos anos atrás, tinha aquele tabu ainda de que, o ultrassom vai deixar o nenê surdo, sabe? Então, ela Sério? esperou até o último momento pra me Eu achei ver, que era assim. porque era caro só. Antes. Não, era o tabu. Também tinha isso, né? Também Mas já era existia caro. ultrassom naquela época? Já existia, mas ainda se pensava muito que poderia deixar problemas Sacanagem, para o chamei nenê. a Camila de velha Aham. assim. Eu né? ia falar, e você é mais velha que ela, só pra constar aqui. Lembrar. Na minha época não né? tinha, eu nasci de Enfim. parteira. Eu pelo menos nasci no hospital, né? Tinha um Exatamente, eu não. médico. Eu fui examinada Nasci na pelo Paraíba, né, médico gente? e Nem tudo. água tem. Ele Enfim. come calango. Continua. Com uma caixeira. Ok. Daí nasci aqui no Hospital Vicentino. Meus pais moraram sempre na mesma casa. Eu morei 31 anos com os meus pais na mesma casa. Desde o momento que eu nasci até o momento que eu saí de casa para casar. Olha só como eu sou uma moça requintada, É de, verdade. bem antigamente, Uma donzela. assim, uma donzela, justamente, também, nesse processo. Meus pais têm um comércio, né? Eles têm uma mercearia, assim. Primeiro era do meu avô, depois passou pro meu pai. Daí eles ficaram, meu pai e minha mãe, trabalhando ali. E, assim, a minha infância foi bem tranquila ali, assim, porque a gente morava na frente e o comércio... A gente morava na frente do comércio. Então, que- sempre tava que perto bairro? ali. Em Uvaranas, aqui, perto da 31 de março, ali, então. 31. O 31 Varandas é de muito março. Aham. grande. Vamos lá. Ah, Então, não por renegue, sinal- não renegue as origens. Não renego as 31. origens de jeito nenhum. Vila, sim. Centro, não. Aham. Vila, sim. Porque justamente o meu avô, ele começou essa mercearia nossa, sei lá, uns quase 50 anos atrás. Era de vovô. A A mercearia do meu avô. Empresa familiar. Sim, justamente. Era do meu avô e Às daí vezes passou a pro pessoa meu tá falando, pai. eu tô pensando numa piada que eu vou fazer lá na frente, aí eu perco um pedaço. Perdão. Certo. Então, até quando meu avô começou ali a mercearia, ele veio do sítio, ele veio de Rio Azul. Então, a minha mãe nasceu em Rio Azul, veio de Rio Azul, e meu avô começou a montar ali a mercearia. E daí eles começaram a trabalhar ali e não tinha muita coisa, assim, não tinha
muita vila, não tinha muita gente morando, então ainda era rua de chão, depois que foi feito calçamento, depois asfalto, e depois foi crescendo, e hoje é bem grande ali as vilas em volta, né? Então meu avô sempre foi a referência, assim, tipo, tal coisa é antes do Inácio, tal coisa é depois do Inácio. Então sempre Ele foi era ponto de referência. o ponto de referência ali. Foi uma das primeiras casas para ter telefone, assim, então as mulheres entravam Olha, no trabalho de rica. parto, Ué, não, é o telefone comércio, né, da telefone antes época. era um ativo, você comprava telefone como investimento. É verdade. Então, sei lá, 1970 e poucos lá, as mulheres iam lá na casa do meu avô, tipo, viu, seu Inácio, você pode ligar pra alguém lá pra mim, pode me levar no hospital, assim. Então, meu avô sempre foi bem referência mesmo da vila ali. Ele deixava ligar? Caro, às né? vezes, né? A minha Interurbano, avó era meio brava, minha avó mas... falava, vocês não me façam interurbano. Eu não fazia ideia do que era interurbano. O que é interurbano? Até hoje eu acho que eu não sei. Até hoje acho que eu não sei O que é também. interurbano? Acho que Entre é cidades? fora- Entre cidades. acho Você só que pode sim. se ligar pra própria cidade. Da própria Isso. cidade. Olha aí, jovens, vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é esperar pra dar linha e vocês não sabem o que é o preço do E interurbano. vocês não sabem o que é fazer assim, ó, pra Exatamente. discar. Vocês não sabem o que é um carrossel de números. E era exatamente assim o telefone que tinha na casa da minha avó. Super legal de fazer esses... Aham, da minha avó também. Cara, tinha um cadeado próprio pra isso que você comprava pra não deixar girar os velhos, né? Porque, realmente, as pessoas Pra não antigamente... fazer interurbano. As pessoas antigamente não tinham muito dinheiro, né? Pessoas normais que nem a gente, né? Não milionários. Milionários tinham. Você colocava um cadeado no carrossel. Procure, gente, telefone antigo. Você botava um cadeado no carrossel pra Pra não ele não deixar girar. girar. Então você não discava e não gastava. E você tinha que, tipo assim, se você girava por exemplo, você girava, daí tinha que esperar ele voltar, pra daí você pegar outro número. Exatamente. Tum, trrr. A tipo- minha avó guardava a chave do telefone dentro de uma gaveta que tinha chave também, que ela guardava no meio dos seus seios. Nossa! É verdade, Dona Ia. Ela que Dona quem? Dona Maria. Dona Maria José, Dona que Maria. morreu no começo do ano. Deus a tenha. Se tiver Wi-Fi aí E ela no céu, também ou dizia no inferno, que não sei guardava como no pacotinho de leite? Hã? Guardava no pacotinho de leite? Não, mas ela me dava dinheiro como se estivesse me dando droga. Dentro de um monte de papel, tipo... Toma, meu filho, pra você comprar um bombom. Bem escondidinho. Viu, Tá, mas volte no seu Inácio. essa habilidade, acho que a gente só adquire quando a gente se torna avó. O quê? Dá Qual que é dinheiro. mais uma parada que eu nunca entendi. Por que vó fazia esse negócio dando escondido? Pro Eu outro acho não que ver? pros filhos a gente não dá com tanta facilidade, né? O dinheiro. Vô e vó é mãe com açúcar, né? Viu? Justamente. O meu pai e minha mãe, depois que viraram vô e vó, desconheço vocês. Ah, não, é tudo lindo, né? Quando é com a Sim. gente, é pau no lombo. Enfim, volte lá. Mercado Seu Inácio. Volta lá na minha Camila. história, Bom, volta lá na minha história, maluquice. né? Tudo bem. Mas sabe que, vou perdendo um pouco o foco, mas eu tava conversando esses tempos atrás, voltando pra Castro, que tem uns alunos aqui que são de Castro, e eles me deram uma carona. Elas são, assim, colegas já, né? Um casal casado. E casal casado. Pode ser um Não, casal de mas namorados. Sim, sim, um casal de irmãos, casado ué. e mais um outro menino. E a gente voltando e daí paramos no posto. E daí começamos a falar de coisa antiga, assim. Eu falei, viu, por acaso vocês lembram, vocês chegaram a ver internet de escada? Eles, não faço nem ideia o que é. Pô, aquele Eu falei, barulhinho gente... gostoso. Viu? A primeira coisa que me vem na memória quando falo internet de escada é o barulho. E eles Saudades. ficaram também, eu procurei na internet, mas só esse barulho aqui que a gente ficava esperando até da meia-noite, porque ele discava. esperava da Exato. meia-noite. E justamente pra não usava gastar um os pulso pulsos. só no telefone. E a Falei, gente, gente, a que minha loucura. caixinha de som do meu computador, ela tinha poderes sobrenaturais. Quando ia tocar que ela o telefone. começava a fazer barulho antes do telefone tocar. É, a minha também. Celular já, né? Aham. Enfim, voltando. Justamente. Enfim. E- Vamos voltar pra infância da Camila. Chega de tecnologia antiga. E como meus pais tinham essa mercearia, né, era esse mercadinho, assim, eu me criei atrás de uma vitrine de doce. Então, teve uma época na minha vida que eu gostava do Kinder Ovo, dos chocolates, das coisas caras. Mas teve a melhor época da minha vida foi quando eu descobri os doces de bar, né? Doce de abóbora, doce de amendoim. Até hoje. Meu meus Deus preferidos. do céu, É bom, viu? é bom. Foi a É melhor bom época da demais. minha É bom, mas vida. eu tendo a discordar. Kinder Ovo é Kinder Ovo. E na época Ai, o Kinder Kinder Ovo Ovo. era 25 Era centavos. 60 centavos. Viu? Tá 20 viu? reais Nossa. agora. Eu Agora sei, é porque esses caríssimo. dias eu fui comprar pra Laura. Cê é louco, né? Eu Cê quase é louco. Não, é minha mãe. E não mãe, é a mesma obrigada. coisa. Agora ele vem no pacotinho plástico, assim, na caixinha plástica, e tem só o cremezinho, Mas ou tem aquele não doce tem aquele- mesmo? é, Ah, Esse é o Joy. desculpa, eu Tem tô meio tem o- não, Não, tô muito inteirada Saber, nisso. daqui a pouco você vai estar ligada. Comprar eu não compro, mas... E também não vou comprar pro Érico nunca na minha vida, assim. Pra eu pagar R$6, jamais pagarei. Mas Viu? eu, Não eu tá, vejo, né? não tá R$6 não, meu filho. Tá quanto? Tá tipo um 10ão. Pra 10 mais pila? aí. Um ou aquele que vem duas caixinhas com dois? A caixinha com 2 é vintão. Ah, tá bom. Puxa não bate na vida. mesa. Ah, desculpa. Eu vou falar pro seu É minha negócio. indignação. Eu vou falar uma parada pra você. Eu não sei quando que começou a ficar normal isso daí. Quando começou a ficar normal você pagar R$12, R$10 no Kinder Ovo. Mas tudo bem. Se a criança não sabe que existe, ela não tem como pedir. Eu gosto de justamente. comprar aqueles da Kinder mesmo, mas é umas barrinhas pequenininhas assim. Aham, que Aquele fica é muito bem mais barato. mais barato e Cara, é gostoso eu comprava igual. aquilo ali quando Ele é bom. cada um era R$1. Hoje cada uma tá pelo menos uns 4.
aquele negócio. Não, Não, é aquela- tanto, não, ela aquela não é barrinha. pequenininha. Não, eu sei qual é, eu sei do que vocês estão falando. Aquela pequenininha. É, aquela mas que é bem acho que é fininha. uns 2 e pouco aquela ali. Isso, Eu, é. aquela compro pra lá. Aquela é bom. É. Ah. Enfim, Aquele é Meu bom. filho, se você estiver vendo isso, sua mãe vai comprar pra você. Papai vai comprar esses doces vagabundos de bar. Olha o gancho. Isso, que é são gostoso muito do mesmo bons, jeito. muito bons. Bem melhores do que até os mais industrializados aí. Mas era legal. Então eu cresci atrás dessa vitrine de doce e brincava Você muito trabalhava assim no armazém. Trabalhava no armazém ou não? Então eu, assim, durante Não, o... trabalhar sério, assim, eu digo assim. Não, às vezes Sim, brincando. quando eu atingi uma certa idade, que meu pai podia confiar nas minhas contas matemáticas, né, para atender os clientes, Sim. eu tinha uma obrigação. Então, acho que quando eu comecei a estudar de manhã, eu estudava ali perto da minha casa. Logo que eu fui para a primeira série, assim, então antes pré-escola, a gente estava numa escolinha ali na esquina da minha casa. E quando eu entrei no primeiro ano, a primeira série, né, que agora é primeiro ano, Primeiro sei ano. lá, alguma coisa assim. Daqui a pouco você vai ficar ligado também. É isso. Antigamente era a primeira série. Isso. Quando eu fui entrar na primeira série, abriu a subsede do Sagrada Família ali perto da casa. Então era na Vila Marina, ali a sede auxiliadora. Marinão, Ainda opa, tem. meu lar. Do lado ali da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Então daí eu comecei a estudar ali no Sagrada. E daí eu estudava de tarde, quando eu era criança, né? Em primeira, segunda até a quarta série. E daí na quinta série, acho que na sexta, talvez. Eu não sei se era na sexta série, mais ou menos. Meu pai já via que eu sabia matemática, né? Então e como era só de manhã que eu estudava, eu chegava em casa meio-dia e daí eu tinha um tempo, assim, para fazer as tarefas, as coisas do colégio. E às 4h eu tinha que descer lá no armazém e ajudar a atender os clientes. Então eu ficava das 4 às 7. A mercearia sempre funcionou das 7 às 7. Não parava pro almoço. E daí, durante esse período, então, da minha vida, eu ajudava lá, assim, porque meus pais queriam justamente que eu aprendesse a trabalhar, aprender a tratar os clientes e tudo. Claro que eu detestei, porque todos os filhos de comerciantes detestam trabalhar no comércio, tanto que a primeira coisa que eu fui pensar, assim, no que eu queria fazer quando eu fosse mais velha era ficar bem longe de um comércio. Mas o negócio é assim, aí é que nem o cara que nasce na fazenda, aí quer ir embora da fazenda. Aí vai pra cidade grande, fica rico, faz a vida dele, E fica volta pra milionário, fazenda. aí Volta compra a pra fazenda. fazenda. Isso, basicamente. Então, o que podemos aprender disso? Não Em busca breve, pra vida mercearia cíclica. Roginski abrindo. A Mais Camila ou vai abrir uma menos isso. mercearia. É, então, vamos Filial esperar pra ver. não, é Castro, né? Filial em Castro. Filial em Castro, talvez seja isso. Mas foi assim, uma época que, claro, no começo eu não gostava, depois a gente se acostumava. E o pior não era ter que descer no armazém e ficar atendendo os clientes. Porque até hoje, assim, minha mãe fala que acho que de todos os funcionários que passaram no armazém, eu sempre fui a melhor, porque eu tava muito brava. Mas eu respirava fundo e ia lá e atendia a pessoa super bem. Sim. E era, né, porque eu, né, enfim, era boa nisso. Foi bem educada. Fui bem educada, mas até vendi o que eu não achava bonito, porque a primeira vez que eu tentei vender uma coisa que me disseram, meu pai falou, olha, não é bonito isso daqui? E eu falei, e daí eles viram na minha cara que eu não gostei, meu pai falou, viu, não é assim que você faz pra vender. Ele me ensinou e Sim. tudo mais, depois disso alinhou tudo que eu precisava aprender. Mas o problema não era atender os clientes ou ficar no armazém, que daí meus pais tinham funcionários ali, então nesse período 4 horas, meu pai e minha mãe subiam lá em casa tomar café da tarde, e eu ficava junto com as outras 2 funcionárias ali, ajudando elas. Mas o problema maior é que 4 horas passava um desenho que eu gostava de assistir, que era Inuyasha. Nossa. Exatamente 4 horas. Nunca nem A assisti. gente Um não conhece anime, as pessoas. Como um você conhece anime. Inuyasha? Não, eu não conheço esse. Inuyasha! Senta! Nunca vi. Não. Será que já era Inuyasha ou era Sailor Moon ainda na época? Não sei. Eu também Sailor não Moon tinha gosto muito. vida. Inuyasha é legalzinho. Eu Viu? também Mas não acho conheço esse. acho que era Inuyasha, ou Sailor Moon, ou Sakura, não sei, mas acho que era Sakura Inuyasha. eu Sakura conheço. Card Sakura, Sakura eu Card gostava. Isso, então essa era a minha vibe daquela época lá. Oh, vida então, boa, né? nossa, Era assistir estresse anime zero. era a vida. E aí, acho que era Inuyasha mesmo. E era exatamente 4 horas. Então, eu descia, tipo, 5 para as 4, assim, 2 para as 4, pra dar tempo de chegar, meus pais efetivamente subirem tomar café. E aí, do lado da mercearia dos meus pais, tinha a casa dos meus avós, dos pais da minha mãe. E aí, a minha avó sabia que eu gostava do desenho, e ela já deixava a TV meio ligada, né, no Cartoon Network, pra que eu pudesse Olha, assistir. rica, tinha riquíssima. TV a cabo, Cartoon Network. Viu? rica. Era absurdamente caro isso, gente. Vocês não fazem ideia. Já estamos contabilizando. Não já tinha telefone. Viu? Não tinha Sky pirata naquela época. Não tinha caixinha. Não. Era de Viu? Não DirecTV, era. Sky. Era DirecTV. 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 Tinha telefone. Se ela falar que tinha pay-per-view do Big Brother, eu Não, pego os bets. daí não. Acho que não tinha Big Brother ainda nessa época. Como não? Big Brother é de 2000? Isso é quando, Camila? Não, isso é 1900 e alguma coisa ainda. Ainda é anos... Não, anos É. 90. Isso. Uhum. Não. É, porque ela nasceu Não, em não, noventa. não. Porque eu já tava Não, com uns negativo. 12 anos. 2000. Era 2002, eu E acho. no Yasha só passou no Cartoon Network e depois dos anos 2000. Acho então que em foi por isso que eu nunca 2002, assisti, porque eu não tinha 2003. cartão. Enfim. Eu não era rica. Mas aí a minha avó ficava me esperando ali, daí eu
chegava, falava pras meninas que trabalhavam ali no armazém, viu, fica aí, eu já volto. E eu ia assistir o meu desenho. E elas ficavam atendendo na mercearia, meus pais tomando café, e eu assistindo o desenho. Olha e a minha só. avó, daí o intervalo, assim, entre a casa e a mercearia, que tinha uma conexão, uma porta interna, tinha uma porta de vidro. E daí a minha avó ficava aquela meia hora que durava o desenho, porque ele durava exatamente meia hora, guarda. sentadinha na escada, olhando pela eles não janela de tavam vidro vindo. pra ver se os meus pais não estavam descendo, porque na hora que eles estavam descendo, ela ia lá e me chamava, viu, eles estão saindo de casa, e daí tinha que atravessar a rua, era longinho assim, chegava de longe, e daí ela vinha lá e me avisava, viu, eles estão vindo, daí eu tinha que parar o desenho, né, na onde tava, às vezes não assistia o vó, final, né? e aí eu voltava lá e ficava como se eu tivesse desde as 4 ali ajudando no armazém. A galera escutando não faz ideia do que é você ter que parar de ver um negócio e você não ver o final. Não era um demand, galera, não era streaming, né? Era- Nossa, Não dava pra dar pause. Chama-se Não- TV linear. Uma coisa antiga também. Viu? E vó, né? Vó, Vó. essa coisa, pai com açúcar, que jamais faria Viu, pela minha eu mãe, porque falo- minha mãe trabalhava na mercearia desde muito novinha, e eu lá podendo assistir o meu desenho escondido dos Eu meus falo pais. que pai é o... Não, vô é o cavalo que o filho amansou pro neto poder montar. Bonito Entendeu? isso, hein? Bonito e rural. Viu? É porque a Bem no Camila- contexto aqui, bem no agronomia, contexto, né? no Agronomia. contexto. Pô, se tivesse um Hoje, professor de isso. veterinário aqui, eu tinha batido palma de frase do ano. Viu? Mas é verdade, porque eu vejo o meu pai, quando eu fui colocar a Laura na escola, eu falei assim, vou dar uma pesquisada lá no centro, nas lojas, pra comprar as coisas de papelaria, porque tá tudo muito caro, a lista dela é grande, porque a lista de infantil é absurdo, gente, dá uns 300 conto de papelaria, E eles têm 1 ano, 2. Aí eu falei, não, eu vou pesquisar, porque não é possível que não sei o que, que não sei o que. Ele falou assim, não. Você vai comprar tudo lá na GGPL. Obrigado, GP. Você vai comprar tudo lá na GGPL, pode ir lá comprar tudo do melhor, porque eu vou pagar pra ela. Eu falei, quê? Como assim? Como assim? Se eu precisava... Quando eu pedia um doce, ele falava, como açúcar. Se eu precisava de um lápis. Pai, eu precisava de um lápis, você não me dava. E ele foi lá, ele falou assim, você vai comprar tudo do melhor lá na GGPL de novo. Por quê? Vai que dá uma alergia na menina? Ele não tinha essa preocupação comigo. Aham. E como é que o lápis vai dar uma alergia? Minha Mas mãe, tudo bem. minha avó era assim. Mas- Minha mãe era, mãe, dá R$1. Que R$1? Menino só quer saber de real, tá achando que é que nem fedor de cu, perdão. Que não acaba nunca, não sei o quê. Minha mãe era desse jeito. Que R$1, não sei o quê. Pô, chegava pra minha avó, dá R$1, avó, tome 20, já tá ficando grandinho. Desculpa, Então, desculpa. Perdão, você que tá assistindo. Você ainda tem seus pais. Sim. Você vai ver. É uma transformação assim. Não é, louca. eles vêm dar uns conselhos que eles nunca seguiram, que eles Isso. nunca fizeram. Por que você não faz isso com a criança? Eu fico olhando assim e falo, é mesmo? Que lindo isso. Interessante. Acho maravilhoso. Mas que eu não me lembro bem disso. Não, mas é bom, cara. A gente tem que amolecer com o tempo também. Porque quando você tá criando... A verdade é que o avô não tem responsabilidade zero. Sim. quanto a Sim. criança. Ou pelo menos Então tá lá pra mesmo, né? não estragar. A gente fala estragar exagerando, mas tá lá pra dar um sagrado mesmo. velho. É que tudo é lindo, é maravilhoso, né? Enfim. Aham. Agora, quando você é pai, óbvio que você ama mais que tudo, mas, pô, se você for muito, né? Pode tudo. Largar demais. Viu? Não é educação Eu daí, né? eu fui comprar, eu compro acho. compro as coisas pra Laura de acordo com a necessidade, né? Tá precisando, tipo, cresceu o pezinho, tá precisando de outro sapato. De acordo com a necessidade eu vou comprando. Esses dias a minha mãe viu em algum lugar na internet que tinha uma sandália que vinha com a máscara da Sky da Patrulha Canina. Pois ela levou a menina no shopping e comprou pra ela. Sem mais Enquanto nem eles estiverem- menos. eu, assim, enquanto eles estiverem gastando o dinheiro deles, vó, Mãe, eu te amo, eu fico muito feliz de ver você fazendo isso pra minha filha, mas olha, eu tinha um tênis preto pra combinar com o uniforme. Maluco, eu tomei E era isso. eu tomei um esculacho da minha mãe quando eu pedi um Nike Shox 10, 15, 20 anos atrás. Que era muito caro. Nossa, hoje se o Érico olhar pra ela e falar assim, vovó, Nike... Não existe mais Nike Shox, né? Mas ele pediu qualquer coisa caríssima. Vai usar eu um acho que ela mês. dá dando risada. Vai usar um mês, vai jogar fora. Eu falo, porque mãe, não cresce dá, igual velho. uma bolinha. A gente vai falar, não dá as coisas, né? Tipo, não pode também. Dá uma dificuldade pra criança um pouco, né? Pra aprender. Não tem. Não adianta, Não. velho. Voa isso aí. É. Enfim, Enfim. voltando. Então, mas Você- olha só, eu também tinha algumas regalias, porque veja, eu sou filha única, né? Certo. E eu sou a primeira neta dos dois lados da família. Nossa. Então eu sou a mais velha em tudo. Então, Nossa né, assim. Viu? do Isso lado, é bem bom. Do Eu lado da fui minha só da avó minha mãe, mesmo, mas assim, foi que bom nem também. essa minha avó que me cuidava, ali, a mãe da minha mãe, eu fui a única neta por 13 anos. Então, era só eu mesmo. A Laura então, tá nessa vibe aí.
E agora, daí do lado do meu pai, eu tenho mais primos, assim, que são até pertinho. A gente tem uma primeira remessa eu digo que é uma primeira leva de uma geração de primos, assim. Somos em 4, com uma idade, assim, de 1 ano de diferença, 1, 2, 3, assim, pouquinho ano de diferença. E daí depois teve uns 10 anos de diferença, e veio uma segunda leva, assim, de mais 3 primos ali. Então, efetivamente, eu fui sempre a primeira, assim. Então, a primeira a ver o que dava certo, estava errado. E nessa, assim, eu sinto que a minha infância foi muito boa, foi muito tranquila, né? Eu convivia bastante com meus primos ali. Mas a gente tinha aquela cobrança interna, sabe? Tipo, eu preciso ser o exemplo, Passar porque no eu sou a concurso. primeira. Eu tinha essa cobrança comigo mesma, assim. Eu também tinha. Demorou um tempo pra eu, assim, trabalhar isso em mim, assim, pra dizer que eu não tenho que ser perfeita, não precisa disso, Eu tô né? aprendendo isso só agora e tá sendo bem difícil. Eu comecei terapia cedo. Eu comecei faz pouco tempo. Eu recomendo mesmo, Não, assim. vocês tinham isso? Eu também sou mais velho, blá, 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 tudo isso. Mas é do lado da minha mãe, né? Do lado do meu pai é impossível. São 40 primos. A minha avó teve 12 só. 12. Do lado da minha mãe eu sou também. Eu era o mimadão e tal, xodó. Mas eu nunca tive esse peso, não. Nossa, eu Eu me tinha. cobrava A perfeição veio naturalmente, assim, pra mim. Não precisei- Nasceu com você. Perdão, né? é que são poucos, assim, os Ah. alecrins dourados que nascem no campo. Pouquíssimo, sem ser semeado. Isso aí. Então foi sempre foi Não, mas tô brincando, óbvio que eu não sou... Parece, mas eu não sou perfeito. Mas é... Parece. Não, é engraçado vocês A falando isso. modéstia do Alan é uma coisa tocante. Engraçado vocês falando isso, porque eu não sei... Aí também pode ser cultural, pode ser de família e tal, mas eu nunca tive esse Não, negócio pra assim, mim não. sempre foi muito forte, porque eu também fui a primeira filha e a primeira neta do lado da minha mãe. E eu, se eu não me engano, eu fui a primeira da segunda leva de netos. Porque também teve, na minha família, teve Segunda batelada. a primeira leva ali dos primos, que são os mais velhos, e daí depois tem eu, os meus irmãos e mais uma só. Que daí que nós somos os mais novos ali. Então, também, assim, fui bem privilegiada nesse sentido de ser a primeira, mas muito cobrada por ser a primeira. Porque daí, você é o exemplo, você tem que fazer as coisas certas. Sério? Caraca, eu venho da família muito errada. Porque... Não, na verdade, eu acho assim que às vezes não é nem a família que cobra, porque pra mim eu não vi essa cobrança deles. Mas era uma coisa, tipo, meio inconsciente minha, assim, sabe? Eu acho que eu tinha essa coisa, assim, comigo que eu tinha que ser, mesmo ninguém me cobrando nada. Porque tudo eles olhavam assim, nossa, olha, o Felipe tá quase no tamanho da Camila, sabe? Meu primo um pouquinho mais novo que eu. Isso aí é golpe baixo, hein? Sabe? Literalmente. Literalmente. Viu? Piada, Mas foi? eu era mais velha e eu era mais alta. Por um bom tempo da minha Você vida, foi. eu fui a mais alta, entendeu? E daí, justamente, era a comparação, né? Olha, o Felipe tá quase maior do que a Camila. Olha, tá quase na altura da Camila. Olha, o Felipe já tá maior do que a Camila. Cara, agora ele tem sei lá, deve ter Muito metro e maior pouco do que a lá. Camila. É muito maior do que a Camila. Tem uma cabeça a mais aqui, uns 20 centímetros a mais, porque eu fiquei, né? Mas o Felipe continuou crescendo, que é bom pra um homem também. Claro. Enfim, né? Tô bem feliz que meu neném vai ser grande também, né? Meu marido também é bem alto, então... Olha aí, Não, olha tudo certo, o tudo trauma. Olha o certo. trauma que colocaram na tua cabeça. Isso é Freud, Camila. E olha que eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista. Mas a gente já entrevistou várias pessoas que nos Exato, ensinaram sobre. exato. Então, assim, né? Basicamente, eu tenho um curso de psicologia aqui por osmose, que eu acabei Isso. pegando. É só a gente pegar Então, o assim, certificado por que você agora. procura homens altos? Homens não, um homem só. É Maria, isso. seu maridão. Aham. Por que você procura um homem alto? Por causa da cobrança, porque o Felipe estava ficando muito Mais alto. alto Entendeu? do que eu, justamente. Exatamente. Pode ser. É. Seu filho vai ser muito grande também, porque toda essa pressão colocada nele. A Né? genética Vai fazer falou com- mais alto. com que ele seja muito Ó, alto. Dominante. Olha só. Freud sabia das coisas mesmo. Freud não tava de bobeira, né? Como é que pode? Freud era Freud. Enfim. Daí continuamos. E aí, continuando então. minha Sagrada infância, Família. Sagrada Família. E daí, depois do Sagrada Família, tinha a UTFPR, que atualmente é o TFPR, antes era o Cefet. E ele tinha aula tanto na parte do ensino superior quanto no técnico, médio. no ensino médio. Tinha o técnico e tinha o ensino médio normal. Daí, na época que eu fui pro ensino médio, ele tinha só o ensino médio normal. Tinha parado o técnico por um tempo. E aí, eu fiz assim, um cursinho, né, pra vestibular. Eu e o Felipe, por sinal. O Felipe é um ano mais novo do que eu, mas ele tá na mesma série que eu, assim. E, por sinal, o Felipe é biólogo. Ele se formou no RPG também. Coitado. Então- Abraço, Felipe. E Mas quando? aí, Quando que ele se formou? Quantos anos ele tem? Se eu me formei em 2008, ele formou em 2007. Ah, não, ele se formou em 2007. Eu entrei em 2007. Então... Não, eu entrei... Mentira, isso. Também. Eu entrei em 2008. Boa. Eu entrei em 2008 e me formei em 2012. Viu? A memória de grávida. Dá uma, Normal. faz parte dos hormônios e tudo mais. Eu entrei em 2008, me formei em 2012, então o Felipe se formou em 2011. Ah, então ele foi meu calouro. É. Eu entrei em Ele fez 2007. vespertina, eu acho. Eu entrei em 2007. Ah, então não se encontraram. Com calor assim de ano, né? Nós dois entramos em 2008 ali na Eu RPG. entrei em 2007 e me formei em 2010, então... Devem ter se cruzado. Deve lá. ser em algum momento. Justamente. E
E o que eu tava falando? Antes de falar do Felipe e da UEPG. O TFPR. Ah, do TFPR, isso mesmo. E daí a gente fez junto o cursinho lá Pra passar na prova. Pra essa prova, né? Porque do tinha ensino uma médio. prova, tá, pessoal? Pra você entrar no Cefet, na época, né? Você tinha que passar numa prova como se fosse um vestibular pra fazer o ensino médio lá. Justamente. Você sabia disso? Eu fiz Cefet. Ah, então. Ah, então. Nós não Só que eu fiz no Cornélio Procópio, Ah, Então. Campos de Lá. e aí a gente fez esse cursinho preparatório, e daí como eu era filha única, estudava perto de casa, o pai levava e buscava todo dia, assim, e tinha aquela coisa de, ai meu Deus, eles me conhecem da mercearia, ali tudo perto, assim, todos os vizinhos me conheciam ali. Eu tinha aquela coisa também, assim, que eu não podia sair do colégio, sabe? Eu não ia a pé, era perto, relativamente perto da minha casa, assim, lá, deve dar umas 5 quadras. Mas o pai ia levar e buscar todo dia, assim, porque tinha aquele cuidado, menina, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a fazer esse cursinho, que eu tava na 8ª série lá, e daí eu ia com o Felipe, a gente ia de ônibus. Gente do céu, aquilo foi a realização da minha vida, andar de ônibus. Liberdade. Sério? Liberdade, com 14 anos, enfim, Viu? eu consegui andar de ônibus, ir pro centro. Isso é outra Nossa. coisa do mais loucura. velho. Não sei se você teve isso, que você é diferente. Mas então, a gente, assim, os pais demoram deixar a gente fazer as coisas. Aham. Eu também só fui andar de ônibus depois dos meus 13, 14 anos. Pra eu começar a sair de noite foi um suplício. Pra namorar, pra tudo. Porque daí tudo é a primeira vez, é com a gente. Então os pais não estão ligados no Paranauê. Não estão Aham. acostumados com aquilo. E Não depois sabem que os como nossos. fazer Tipo, aquilo. você não teve irmãos, falou que foi filha única, né? Sim. Mas daí eu tive 2 irmãos e homens ainda. Nossa, com eles foi tão mais fácil. Aham. Foi muito mais fácil E a pra eles. primeira Assim. menina, parece que a Aham. cobrança é sempre maior, É. né? A gente tem aquela coisa Da- de pra- sociedade. nossa, pra Machista! eles- Machista. Mas é. pra eles foi muito, muito mais tranquilo, assim, esses processos, sabe? Aham. Foi porque daí eles já tinham passado por aquilo comigo, entendeu? Sim. Então, Eu saí de casa, eu fui morar sozinho aos 14. Então, Mentira. justamente pra fazer Cefet. Eu morava numa cidade pequena, Mas Curiúva, como? já falei aqui. E daí eu fiz a prova do Cefet em Cornélio Procópio, eu passei, eu tinha 13. Não, minto, eu tinha 14. Fui morar com 14 anos. 15 anos pra 2003, fazer o primeiro ano do ensino médio. 4, 2003, pra fazer o primeiro ano do ensino médio. Fui mas, morar sozinho. mas sozinha, alone, assim, não era um Não, pensionato, fui morar não não era... fui morar num pensionato, Ah, mas tá. o pensionato que Não, eu mas de morava, qualquer o pensionato forma, que eu né? morava era... Nossa Não Senhora. era com uma avó, um parente, um tio? Não, Não? não, pensionato, inclusive, de... Eu não vou falar aqui, porque é ruim, mas assim... Pessoas não muito Purgueiro, legais, assim. Purgueiro. Não pulgueiro, não questão de sujeira nem nada, não. Era muito limpo, assim, mas assim, o ambiente era, hoje usando um termo, Hostil. tóxico, Ah, devido aos proprietários ali. eu Mas sa- enfim, Eu saí de casa com 17, porque daí eu terminei ensino médio, e daí passei no vestibular, né? E daí fui fazer em Curitiba, né? Mas eu morei com a minha madrinha. uhum. Então saí novinha de 17 para 18, mas fui morar com a minha madrinha, demorei 1 ano com a minha madrinha, depois morei 1 ano sozinha, depois eu morei os outros 2 anos com a minha madrinha de novo, e depois saí morar sozinha mais um pouco. Vai e volta. E vai, Mas mas enfim. deu certo. É. Eu não, eu era a primeira e fui ficando aqui por Ponta Grossa em si, que foi a minha casa sempre, né? Tanto que eu falo que atualmente eu moro em Castro, mas eu sou de Ponta Grossa. Sim. Então eu só estou lá por um período, mas eu pretendo voltar pra cá, porque aqui realmente, assim, tá toda a nossa rede de apoio, todos os parentes, Sim. toda a vida E o que mesmo, que te levou né? pra lá? Meu marido, né? O trabalho dele. E daí, como ele tava trabalhando lá, e o período dele era mais diferente. Mas eu vou chegar nessa parte. Ah, É, tá, calma. desculpa. Calma, Tô tá antecipando. adiantando aqui. Aham, tá antecipando. sagrado ainda. Não, estamos indo pro Cefet. Ah, já tá indo pra Daí a gente tava indo andando de ônibus e tudo mais. Ah, verdade. 14 Liberdade. anos, liberdade. Liberdade. Um horror, Marco Polo. passar no terminal central, era o máximo. Comi uma coxinha. Aham, Você não sabe o que enfim. que é a sensação de pegar o direto, o Varanas Nova Rússia. É. Aí eu aprendi a andar de ônibus, daí fizemos o cursinho. Não é difícil, né? e- Só sobe e vai. É, enfim, tem que saber qual Tem que subir, saber, né? é Tem verdade. que escolher o E lugar o sentido certo. certo também, né? Claro, gente, é Aham, não rasgado. é assim tão fácil. Tô Foi, brincando. né, o começo foi complicado, mas depois deu certo. E aí, eu e o Felipe fizemos o cursinho e só eu passei no Cefet. Ele não passou na época. E daí ele foi estudar no Sagrado e daí eu fui estudar no Cefet. E no Cefet também. A gente Só ia você de ônibus. passou? Só eu passei. Ah, coitado. Felipe. Zoou? Você zoou? Não. Não, coitado, Não era ele né? que era o altão aí, ó. Achando que você fez. O ar é rarefeito lá em cima, ele não pensou direito. Não oxigenou o cérebro aí, ó. Não passou. Sacanagem. Coitado. Abraço, Felipe. Coitado. Tudo de bom. E aí eu fui lá no Cefet e lá eu conheci pessoas fantásticas, assim, porque, querendo ou não, assim, realmente, a gente não era rico, tanto que eu estava no Sagrado Olha com só. bolsa, Você com assistia bolsa, Cartoon tá? Network. Não é esse papinho, não. Tá, tudo bem, eu assistia Cartoon Network, mas eu Tinha estudava telefone. no Sagrada com bolsa, sempre por ser também uma boa aluna, assim, então meu pai sempre ia chorar o desconto lá pra irmã, todo ano ele ia lá chorar o desconto, levava meu boletim, falava, olha as notas, menina, e daí, enfim, né, tudo bem. E no Cefet eu
conhecer pessoas, assim, de realidades muito diferentes, sabe? Coisa assim que no Sagrada não me permitia, porque a gente tinha, assim, pessoas de mesmo nível econômico, assim, até maior. E lá no Cefet, não. Eu tinha um amigo, assim, que até hoje me marca muito, assim, o que a gente conversava, que ele falava assim, numa boa, você sabe que a minha mãe não pode pagar todos os ônibus que eu pegava, mas eu fazia conservatório, então ela podia me dar 3 passes por dia. Então, ou eu ia no conservatório a pé e voltava de ônibus, ia pra minha casa e pro colégio, ou eu ia pro colégio a pé e voltava de ônibus. Então, eu tinha que escolher qual deles que fazia. E ele falava aquilo na maior naturalidade, e eu pensava assim... Como assim? Tipo, se eu quiser tomar um refrigerante na esquina e falar, mãe, me dá um dinheiro pra tomar um refrigerante na esquina, eu tinha o dinheiro e tinha o refrigerante, entende? Nunca passei por essa coisa de ter que pensar onde vai gastar o dinheiro ou não, assim. E não só a questão de dinheiro, mas também, assim, pensar, poxa, eu vim de uma escola particular, né, que foi muito boa, né, eu era uma boa aluna também, mas de repente, assim, eu sempre olhava aquela escola pública como aquela coisa, mais distante, sim, tipo, todo mundo fala muito mal, é só maloqueiro, e tinha pessoas excelentes ali, muito melhores do que eu, sabe, assim, em termos de inteligência, em termos de vivência social, assim, então eu acho que o Cefet foi assim, um divisor de águas na minha vida, assim, pra conhecer pessoas também. Você usava jaleco verde aqui em Ponta Grossa também? Não, época, porque não era técnico, né? Era só então, mas normal. o ensino médio, quando eu fiz lá, 2003, 2004, 2005, a gente usava o jaleco verde. Não. Sem nenhuma era só o uniforme da gente. Mas já usava jaleco verde. Não, aqui já tinha acabado. Eu uso jaleco verde hoje. Não, lá era uniforme normal. Preto com amarelo e branco e normal. Sim. E daí eu vivi a transição, né? Então eu entrei no Cefet, e acho que no meu segundo ano do ensino médio, daí virou o TF, até teve uma campanha pra fazer a logo da UTF. Sim. Esse eu já tava, acho que no último ano. Eu mandei uma logo. Mandou? Não passei, óbvio. Sim, e daí depois a gente ficou bem traumatizado, porque foi tão simplesinha a logo, a gente achou muito chata, muito feia, nada a ver. A grana era boa, eu lembro que o prêmio que eles deram na época pra logo nova de Cefet pra UTF era uma grana... Eu sim, não considerável. A professora da gente, assim, óbvio, né, podia participar qualquer pessoa, mas eu lembro que a nossa professora de educação artística que a gente tinha lá, ela começou a incentivar, a galera gostava, eu gostava de desenhar, tinha outros colegas meus também que, né, faziam uns negócios, ela começou a incentivar a gente, viu, porque vocês não fazem, mandam, o prêmio é bom e tal. Mandamos e não ganhamos, mas tudo bem, enfim. Okay. Mas realmente ficou muito simples. Ficou, né? Mas sem graça, mas tudo bem, é o que precisava, minimalista, né? Tá bom. Justamente. E aí eu me formei e já era o TFPR, né? Então, quando eu me formei no terceiro ano, lá já era o TFPR, que é legal também, porque eles colocam no currículo agora. Sim. Né? Mas foi só ensino médio normal mesmo. E daí, na época de fazer vestibular, eu tava no terceiro ano, e daí comecei a pensar o que eu queria, o que eu não queria. E eu sempre gostei muito da parte de biológicas, assim. Então, eu dava muito bem com biologia, física, química, assim, era coisa que eu gostava muito. Então, eu pensei, eu quero uma coisa mais ou menos nessa área, assim, né? Daí eu pensei em farmácia, foi uma coisa que eu achava legal, interessante, essa parte de formação do medicamento. Mas eu pensei, farmácia, um dia eu vou ter que trabalhar numa farmácia. Que você não queria o comércio. E eu não queria um comércio, eu queria uma coisa distante do comércio. Aí eu pensei, bom, biológicas, vou pensar em biologia. Desculpa, mas eu pensei... justamente, eu pensei assim, eu vou fazer com o quê se eu fizer biologia e bacharelado? Né? O que você pode fazer quando faz... Não, na verdade, eu só pensava assim, eu posso ir trabalhar no projeto Tamar, mas isso é lá em Florianópolis, ou sei lá onde, ou lá mas no... Isso é ruim? Você só está falando pra mim coisas, né, positivas. Perdão. E o pior, né? Se eu não fizer bacharelado, eu posso fazer licenciatura e daí eu vou ter que dar aula. Já pensou? Aula? Ser professor? Já se viu? Não, jamais. Já pensou dar a mesma aula todo ano? Ou então, dar a mesma aula várias turmas? Lá, bingo do Histórias. Check. Jamais. O que eu falei? Então, vou ver uma outra coisa ali. Achei que o que cabia era agronomia. Conversei com algumas pessoas, assim, eu tenho, assim, lá a família do meu pai tem bastante produtor rural, assim, mas mais pequeno, produtor de fumo, sabe? Então, tinha, assim, alguma coisa, eu gostava, tinha uma vertente ali, e eu gostava, assim, de acampar, de ir pro mato, a gente sempre ia bastante, assim, acampar quando a gente era criança, tudo, então, era bem legal essa parte, o meu pai gostava muito de pescar, então a gente sempre tava muito na natureza, assim, eu gostava disso, mas pensava na agronomia mais voltado, assim, pra uma parte de conservação, sabe? Uma parte mais dentro da biologia. Daí, passei no vestibular na metade do ano, ouvi no rádio. Ficou 6 meses sem fazer nada. Eu fiz isso também. Foi bom, né? É bom, 6 meses de Varde. Tanto que as minhas apostilas dos primeiros 6 meses é riscada, amassada, assim, porque eu moía elas, porque eu fazia todos os exercícios. E depois da metade do ano é tudo em branco.
lá o Cefet era normal. A gente fez um cursinho preparatório também, assim, com mais umas amigas, a gente fez junto. E daí depois era só manter, porque era no terceiro ano normal, não era terceirão, assim, né? Então a gente só mantia ali as notas, assim, mas foi bem tranquilo. Cara, mas o Cefet, ele assim, ele como escola, né, como ensino médio, assim, cara, se você ir na aula e tal, assim, você não precisa de cursinho, cara. Pelo menos não sei aqui em Ponta Grossa. Eu não precisei fazer cursinho também. Passei em biologia, mas a concorrência de biologia na época, quando eu fiz, não tava baixa, não. Eu teria passado... Também, né? Não vamos desmerecer. Eu teria passado em outros cursos, mas eu realmente queria muito biologia. Mas eu também não fiz cursinho e eu passei de primeira. E eu não era aquela aluna, assim, que comia livro. Não, o que eu fazia era assim, tipo, a nossa apostila era... Comia massinha. Cola. A nossa apostila era separada por aulas, né? Então, a gente trabalhava naquele dia, aula 1 de tal matéria, aula 3 de outra matéria. Aí eu pegava as aulas que eu tinha tido naquele dia e fazia os exercícios que estavam atrás da apostila referentes à aula. Esse foi o meu estudo. Eu fazia os exercícios que tinha na apostila. O cursinho que eu fiz, na verdade, era, acho que super intensivo, que eles chamavam. Era 2 meses, ou era um mês? Não, era 2 meses, ali no CEPAM. Então, a gente saía da aula lá no Cefet 5 e pouco, o Cefet era integral ainda, né? Era manhã e tarde. Ou era só de manhã? Não, era só de manhã. Não, era só de tarde, só o período vespertino. A gente, às vezes, ia pro Cefet, porque é difícil o Cefet, né? Então, o professor de física, uma vez, ele colocou como prova, ele dava uma figura, assim, aleatória, e era pra gente calcular tudo que coordenada, calcular a coordenada do ponto de equilíbrio dele. E ele pegava daí aquela figura, ele dava uma diferente para cada um na turma, tinha 40 alunos na turma, eram 3 turmas de 40, e a prova, se dava certo ou não, ele pegava a tua figura, colocava no ponto que você colocou aqui e via se dá o equilíbrio. Tipo, era esse o tipo de prova que a gente fazia lá. E vocês reclamam da gente ainda, gente. Pelo amor de Deus. Viu? Mas eu fazia reclamam da tipo gente? Quem reclama da gente? Os alunos. Os alunos. Estão reclamando da gente? Nossos alunos. Não é que você é perfeito, desculpa. Das minhas provas, eles reclamam. As minhas também. Eles dizem que ele Se souber que alguém reclamando de qualquer professor aqui, eu vou dar um show. Mas na época do ensino médio, assim, era minhas provas de física, sabe? Então, a gente estudava só no período da tarde. Mas a gente marcava com os colegas, assim, a gente pegava o ônibus 7 horas da manhã em casa, assim, pra chegar lá no Cefet até as 8 e ficava na biblioteca estudando, assim, e vendo, e lendo livro, e fazendo resumo, e conversando, e a gente não ficava, assim, divagando, a gente ficava estudando mesmo, assim, porque realmente... E chegava na prova de física, ela começava 3 horas da tarde, a gente ia até 7 horas da noite fazendo a prova, e o professor ficava lá numa boa, sabe? Então, realmente era puxado, assim. E daí, no cursinho pré-vestibular, eu fiz, acho que uns 2 meses, só meio que pra juntar todos os conteúdos, assim, pra gente relembrar mais ali. Mas foi bem legal, né? Passar na experiência de passar no primeiro vestibular e tudo. Daí, ainda mais pra essa coisa o exemplo da casa, da família, olha aí. não sei o quê, né? Olha aí, Felipe. Tudo certo. Olha aí quem o passou. Felipe também passou daí. Não, mas você passou primeiro. E daí escutamos o nosso nome no rádio, né? Foi super legal, assim. Na Mundi. Eu também escutei o meio. Eu também. Era legal. E daí fazia festa lá no colégio. Eu escutei no colégio. Eles colocavam daí tinta no cabelo e não sei o quê. Teve um colega que tava com pasta de dente. Assim, ele passou o dia inteiro assim, amassando aquela pasta de dente, tá um calor. E daí ele ficou amassando aquela pasta de dente dentro da pasta, dentro do frasquinho, assim, dentro do tubo. E daí na hora que apareceu os nomes lá, ele jogava aquela pasta de dente. Nossa, e tinta e pasta de dente. E sei lá o que tanto que tinha, mas foi ovo, bem farinha, divertido. café. Foi bem divertido. E aí, então, entrei no vestibular de agronomia e comecei a fazer agronomia e foi, assim, legal no começo. Até depois, daí abriu, o Cefet já estava mais faculdade, assim, de abrir engenharia química no Cefet. Pensei até em fazer engenharia química e mudar de agronomia para engenharia química, achei que era mais interessante. Mas eu já tinha bons amigos, assim, na agronomia, sabe? Então, acho que eu tenho o meu melhor amigo, assim, o meu padrinho de casamento, fui madrinha de casamento dele, e a nossa amigão, assim mesmo, dentro da nossa casa, o Ricardo. E o Ricardo foi assim, a gente chegou no primeiro dia de aula, eu olhei pra ele olhou pra mim, a gente disse oi e tipo, viramos amigo, assim, sabe? E nunca mais deixamos de ser amigos. E até hoje, tudo, assim, a gente... eu lembro que quando eu comecei a namorar o meu marido, também foi na época da faculdade, eu falei, viu, ele me pediu em namoro, a gente tava ficandinho e tal... Daí ele me pediu em namoro. Daí eu falei, olha... Ele fez agronomia também? Fez agronomia também. Daí ele me pediu em namoro e eu falei, olha, eu
eu namoro com você, mas eu tenho o Ricardo na minha vida. Você tem que gostar do Ricardo e o Ricardo tem que gostar de você. Senão Se não vai você dar não certo. gostar do Ricardo... Tem que dar match. Não, desculpa, mas não vai dar certo. E você não pode ter ciúme do Ricardo. Não, já pra deixar as cartas em cima da mesa. Isso, ó, o Ricardo é um homem hétero e é meu amigo, não tem nada a ver com isso, então, efetivamente, não dá pra concorrer, são coisas diferentes. Cada um ocupa um lugar na minha Eu vida. acho que foi, assim, mais importante apresentar o Marcos pro Ricardo Do do que que pra apresentar pro família. meu pai. O pai, tudo bem o pai. Agora o Ricardo, Deus o livre se ele não gostasse. Mas graças a Deus a gente está super bem até hoje, assim, bem tranquilo. E daí entrei no vestibular, passei no vestibular, entrei no EPG, e daí conheci o Ricardo, outras pessoas, assim, a Juliane, a Marília, né? São os nossos amigos até hoje, mesmo assim a gente tem um círculo de amigos que ficou da faculdade, bem legal. E aí, quando eu pensei em sair, sabe aquela coisa que pesa, assim, do tipo, por que sair daqui, sendo que aqui tá interessante e as matérias eram legais, né? Já tava no Já ritmo. tava no ritmo, apesar de eu estar meio perdida, assim, de produtor, essas coisas assim, mas eu achei que foi legal, assim, o jeito que foi evoluindo. Até pensei em começar a fazer estágio no laboratório mais de conservação, só que daí a galera tinha uma vibe meio diferente, assim, que eu não curti muito, assim, eu acho que era meio conservadora demais, assim, pra estar na vibe deles lá, então eu falei, bom, melhor... Toca o reggae lá. melhor deixar quieto aqui. Daí acabamos ficando lá, daí passou o primeiro ano da faculdade, o segundo, daí no terceiro... Conheci meu marido. Ele era teu veterano, teu calor? Ele é meu calor, ele entrou Olha quando só eu tava que trote, no terceiro ano. Ah, viu? Isso Que eu trote falo. foi esse? Isso eu falo assim, pode ser que as pessoas achem ele mais bonito do que eu, um agrônomo muito melhor do que eu. Pode ser que ele seja tudo mais melhor do que eu, mas ele sempre vai ter sido meu calor. Sempre vai ter sido meu calor, não tenho o que fazer, isso é... Essa hierarquia não vai deixar de existir. Nunca, Você chama jamais. Então, Você chama ele de calor até hoje? Não, porque, bem, agora Pega eu uma chamo de cerveja amor, pra mim, né? calor. Mas enfim, daí então, a gente se conheceu, então eu tava no terceiro ano, mas ele é um ano mais velho do que eu. Então ele começou enquanto eu terminei o ensino médio, já entrei na faculdade. Ele terminou o ensino médio, daí ele, não sei se ele, acho que ele não passou no primeiro vestibular, ou ele entrou e foi fazer zootecnia lá em Castro. Daí não deu certo o transporte, e ele também não curtia muito. E daí ele ficou trabalhando só um tempo, daí eu fui pro segundo ano, daí ele ficou um tempo trabalhando, daí ele viu que ele queria mesmo agronomia, daí ele ficou fazendo acho que ele tentou o vestibular para administração, economia, que cursou acho que um mês de economia e falou, não é quero pra mim. isso, não é pra mim. Daí ele ficou um tempo só fazendo cursinho, daí quando eu tava no terceiro ano, ele entrou no primeiro ano. E daí foi legal, foi bonitinha, bem a nossa história, assim, foi bem fofa. A gente tinha uma pessoa em comum, assim, né, um amigo em comum ali. Tinha uma menina que ela se dava muito bem, assim, com os calouros, assim. E eu lembro que foi uma época, assim, que... Eu lembro que quando entrava, assim, os calouros, a gente ia olhar e era, tipo, mais baixinho, miudinho, mais com cara de criança, assim. E aquele ano foi o ano que entrou, assim, uma remessa de calouro tudo grandão, altão, fortão, assim, ó, mão, de barba Machos. já. Aham. Maravilhosos. Agrônomo, assim, de verdade. Do braço grosso. Rústicos. Nossa. Da mão espessa, sabe? Não é mão macia, é uma mão grossa, áspera, né? E entre uma vez que eu tava comentando com isso, não sei se o Marcos me viu, me escutou, não sei. E daí ele perguntou pra essa minha colega, que já tava no meu ano, né? Perguntou quem que era aquela menina, porque o bloco de agronomia e o bloco de engenharia civil um do lado do outro. E ele primeiro achou que eu fazia engenharia civil. E eu sempre ia ali no quiosque, pegava um chá, um lanche ali. E aí ele perguntou pra Jennifer se ele me conhecia, e daí a Jennifer, não, ela faz agronomia, não sei o quê. E daí disse que ele perguntou pra ela assim, ela me contou depois. Ele falou, o Marcos perguntou de você. Eu falei, não sei quem são esses calouros, não conheço, né, não fico muito com eles ali. Daí ela falou, eu disse que você tem um bom coração. Até hoje eu me pergunto o que é ter um bom coração. Mas tudo bem, pra Jennifer eu tinha um bom coração Pessoa na boa, época. pessoa boa. Tenho, enfim. Ela falou, não, eu falei que você tem um bom coração e que você tá solteira e não sei o quê. E tal. E falei, tá bom. Daí eu falei, então vamos ver, né, o que acontece, não sei o quê. E nessa época também tinha um veterano que tinha acabado de terminar um namoro lá e tava meio conversandinho de perto comigo, assim. E daí deu certo, e de repente um dia eu cheguei pra gente e falei, o fulano lá tá me dando umas paqueradas, e daí o Marcos não falou mais nada. Ela falou, como assim o Marcos não falou mais nada? Ele não falou com você ainda? Eu falei, não, eu nem sei quem que é, na verdade. E aí um dia ela me apontou, assim, a gente tava saindo pra uma visita técnica, e daí ela falou, o Marcos é aquele de jaqueta verde lá. E eu olhei de longe, assim, eu falei, aquele ali de jaqueta verde, lá longe, assim. Eu falei, aquele ali da primeira da fila, assim. Eu falei, Jennifer, você tá tirando sarro da minha cara, né? Daí ela, por quê?
Aquele semideus grego, entalhado, moreno, Marcos, bonito, sensual. Esse é homem Eu brabo falei, mesmo. Viu, mas na hora você desistiu. Eu falei, viu, deixa quieto esse calor aí, viu? Nunca vai dar certo. Olha eu aqui, eu tenho 1,5 m. Ele todo grandão. Eu falei, desisti total, assim. Comecei a conversar mais lá com o veterano. E aí, um dia ela chegou e eu lembro que eu tava na aula do professor Rodrigo Machello. Abraço. Genética. Ele é esposo... professor Rodrigo, gosto muito do professor Rodrigo. Ele é esposo da professora Mara, que foi orientado da Michele. E as aulas dele eram, assim, difíceis. Eu fiz difícil. disciplina de melhoramento com ele no mestrado. Eu gostava bastante. Então, genética e melhoramento de plantas era a nossa disciplina lá. E era um dia, sei lá, uma quarta-feira, era uma quarta-feira. E tava um calor, assim, já naquela sala e tudo bem abafado. E aí parou uma caloura, que era conhecida minha, assim. E daí fez sinal pra eu sair, assim. Eu fez sinal pra eu sair no meio da aula, professor Rodrigo Machello. Daí eu falei, e agora, né? Sai ou não sai? Eu falei, bom... Saí, né? Ela tá me chamando, né? E ela falou, viu, a Jennifer tá te chamando lá no quiosque. Eu falei, ué, o que ela quer? Essa menina ela essa falou, menina era a ela missão da vida dela. Era isso, Jennifer. Aí eu falei, viu, mas o que ela quer? Ela falou, eu não sei, mas ela disse que se o professor perguntasse por que você estava saindo, era pra eu dizer que ela tava passando mal lá e que você tinha um remédio pra dar pra ela. Eu falei, tá, bom, que bom que o professor... todo armado. Que bom que o professor não perguntou por que eu saí, enfim, né? Aí ela... Daí eu achei estranho, enquanto a gente tava indo na direção do quiosque, assim... Cadê a Jennifer? Também Jennifer? era Camila. Eu falei, viu, Camila... além da Jennifer, quem mais que tá ali no quiosque? Ela falou, tem uns calouros lá, um pessoal da minha turma. Eu falei, na tua turma tem um Marcos? Ela tem, ele é bem gente boa. Daí eu, meu Deus. Falei, Socorro, senhor. tá bom, né? E daí, quanto mais eu fui chegando, eu olhei o Marcos conversando com a Jennifer lá no quiosque. Daí eu fui chegando perto. Quanto mais perto eu fui chegando, mais alto aquele homem foi ficando. Eu falei, meu Deus, esse cara é muito alto, ele é muito bonito, olha, ele tem barba. E eu falei, meu Deus do céu. Eu gosto dos critérios. Grandão, fortão. Eu falei, meu Deus. E daí a Jennifer olhou e falou assim, olá, Marcos, essa aqui é a Camila, prazer, né? É o Marcos. Camila, esse aqui é o Marcos. Conversem aí. E ela virou as costas e foi embora. E daí a gente ficou assim, tipo... Ai, meu Deus. Oi? Aí ele falou, pois é, a Jennifer falou que a gente, de repente a gente podia sair um dia. O que você acha, né? Eu falei, pode ser, né? Que eu, na verdade, o veterano tinha me convidado para ir no cinema. Ele falou assim, pois é, ela até comentou alguma coisa, mas eu acho que a gente podia, de repente, sair pra jantar. O que você acha? Eu falei, meu Deus. Romântico. Me convidando pra jantar. Nunca fui convidado pra jantar antes, Chique, né? Não? Era assim, tipo, almoçava e ia dormir? vamos no... Não, Mas não, é um palhaço. Não com alguém, assim, né? Eu falei, não é uma coisa Teus assim... pais? Não, nunca fui convidada a jantar fora, entendeu? Era aquela coisa Por um pretendente. Por um pretendente. Era aquela coisa, vamos no cinema, e vamos sentar aqui, conversar e ficar escondido Tomar lá, um sorvete na sabe? Polar? Tomar um sorvete, uma coisa assim Na banal. Polar. Mas não Nem se existe mais Polar jantar. agora. Da avenida. Daí ele falou, viu, daí eu posso ter buscar, né? Se me passa que eu tenho endereço, eu te busco. Daí eu falei, não, vai que eu não gosto, né? E quero sair correndo. Ele falou, não, se você acha que tem algum problema, assim, se tá com alguma coisa assim, dá pra levar a Jennifer junto. Eu falei, acho que não vamos levar a Jennifer junto. Ué? Vamos ficar só nós mesmo. Ela tava tanto na função, ela tinha que ganhar pelo menos uma comissão. Pelo menos um sorvete da Polar. Pelo menos o sorvete da Polar. Um X. E aí, no final das contas, saímos. E fomos jantar. Isso foi no dia... Na verdade, assim, ele foi uma quarta-feira. Daí ele... Eu falei, olha, amanhã eu não posso por causa disso, sábado eu não posso por causa disso, sexta, domingo não dá, né? Daí segunda eu não posso por causa daquilo, pode ser na quarta-feira da semana que vem. Daí ele olhou e falou, ok, pode ser quarta-feira da semana que vem. E foi dia 29 de setembro de 2010 que aniversário da minha saímos sogra. a primeira vez. E aí ficamos até hoje. Fazem 14 anos que estamos aí. Olha aí. Ficando. Junto. ficando. Depois eu apresentei ele pro Ricardo. Ele foi lá em casa. Acho que já nesse primeiro dia já ele me deixou em casa. Eu falei, quer entrar? E daí ele falou, pode ser. Daí eu falei, ok. Ele tava com boas intenções. desde E o aí ele começo. entrou, Depende, tem ele conversou com os meus pais e foi ficando. Até hoje ele não pediu namoro pros meus pais, assim, oficialmente, Aham. sabe? Mas daí agora já Agora casamos já casou, também, então é. já não... Tá implícito, né? Tá implícito. Se na hora do sim ninguém tinha nada pra dizer que impedisse esse casamento, então tá tranquilo. Então deu certo. Eu fiz com meu esposo. Beijo pro meu esposo.
O Márcio a gente fez no dia 27 de setembro, agora nós fizemos 5 anos de casados. Viu que chique? Eu falei pra ele que nosso relacionamento tá começando a ficar sério. Ah, que bom, né? Já tava na hora, Já né? tava na hora. E aí terminamos a agronomia, daí o Marcos ainda cursava agronomia, e nessa época eu fazia, já lá no terceiro ano, acho que eu comecei no segundo ano, eu fazia estágio numa empresa fora, assim. Então a maioria do pessoal fazia estágio nos laboratórios, dentro da UEPG, e eu fazia estágio numa empresa particular, uma empresa, né, enfim, que trabalhava com a parte de pós-colheita de grãos, assim. Então, ela prestava serviços de tratamento fitossanitário. Então, eu fazia expurgo, fazia amostragem, para entender como é que estava a questão da massa de grãos, ali se precisava de algum tratamento. Eu comecei a fazer estágio nesse lugar. Daí, no terceiro ano, eu fui fazer estágio no moinho de trigo. Então, eu acompanhei todo o processo de chegada do grão, como que ele era, descascado, e o que escolhia. O grão vai para um lado, o germe vai para o outro, e daí moía a farinha. E aí, depois disso, enquanto eu ainda estava lá fazendo estágio no moinho de trigo, aquela empresa que eu trabalhava antes me chamou de volta lá, porque ele abriu meio que uma vaga, assim, para trabalhar, que ele estava com um novo setor em expansão, lá, que era a parte de classificação. E ele falou, eu sei que você está no quarto ano já, então daí se você gostar do estágio agora, a gente já fica aqui para fazer o estágio obrigatório no quinto ano, e quando você se formar, você já fica trabalhando aqui com a gente. Já é efetivo. E aí era o sonho de qualquer um, né, trabalhar e se formar e já ter um trabalho, então eu voltei a trabalhar nessa empresa, fiquei lá. Esse período, então, enquanto eu estava na faculdade, o quarto, quinto ano, fiz estágio lá. Daí, me formei, trabalhei lá 1 ano, mais ou menos. Daí a empresa quebrou, não foi minha culpa. Antes que fique claro que, né, começou Só a trabalhar lá, deixar quebrou, dito. não. Então, não foi minha culpa, mas acabou que esse setor novo que eles estavam querendo expandir... Não deu boa. Não deu boa, daí eles retrocederam e daí eu fiquei, e agora, o que eu faço? Aí o meu marido tinha se formado nessa época também, e daí ele estava pensando, assim, em começar a lidar com hortaliça. Então, no nosso começo, a gente começou a pensar, assim, a gente fez uma estufa de morango, daí plantamos, assim, pouquíssimas mesmo, 1000 plantas, que é pouco, assim, para uma área comercial, é bastante para você comer na sua casa, né? Sim. Não é um quintal de casa, mas a gente começou, assim, a plantar ali uns pés de morango, para entender como é que era. Daí meu marido falou, plantar tomate, daí a gente plantou um tanto de tomate. E aí... Nessa época que a gente ficou meio produtor, daí, de repente, ele conseguiu um emprego numa cooperativa lá no interior de São Paulo. E daí eu fiquei agora, né, mando currículo, o que faço, e daí surgiu a oportunidade de começar o mestrado, né? Alguém me falou assim, viu, tá aberta a inscrição no mestrado, por que você não tenta? Vai lá, conversa com algum professor que você tem interesse. E como eu já estava trabalhando com hortaliça, fui mais nessa área pensando em hortaliça, mas eu também gostava de frutífera e entre o professor de hortaliça e o professor de frutífera, acabamos ficando entre a parte de frutíferas. E daí comecei o mestrado nessa área de fruticultura, mas mais voltada assim para alguns micro-organismos que estavam crescendo assim, no mercado. Ayub, não? Ayub, Com a Ayub, daí eu testei uma bactéria e um fungo para ver o enraizamento do mirtilo, porque o mirtilo é uma frutífera que agora já tem um pouco mais no mercado, mas naquela época ainda não tinha muito, assim, estava começando a aparecer, era mais nos docinhos de casamento que a gente Blueberry, via. né? O Eu blueberry. conheço como blueberry. porque eu Ah, sei, é né? muito famoso ele. Blueberries blue. Era mais nos docinhos de casamento só, Sim. e agora a gente já vem bandejinha no mercado, assim, que é um pouco mais comum. Então quase não tinha aqui na região, e aí eu trabalhei com o mirtilo e porque ele tem muito pouco pelo radicular. Então ele precisa ter de um solo bastante ácido. Então tem gente de bastante terra corrigida não consegue plantar porque ele não gosta de terra boa, ele precisa de uma terra mais ácida, Entendi. um solo mais ácido. Então eu estava testando bactéria e fungo para ver se ajudava nesse processo de enraizamento melhor dele, para ele ter um melhor desenvolvimento. Daí fiz o mestrado. E no último ano do mestrado, uma colega minha falou, viu, abriu um processo seletivo para o Estado, você não quer tentar dar aula no Estado? Né? Que é uma opção, uma possibilidade. E aí eu falei, vou tentar. E daí peguei as aulas no Estado, pelo PSS, que na época era só fazer uma inscrição, você ficava classificado lá. E aí peguei as aulas no PSS e naquela minha época de pensar, jamais darei aula, porque é muito ruim, porque não sei o quê, de repente você chega numa sala de aula e acha muito legal. A dica é a seguinte, não guspa pra cima. Exatamente. Então, essa parte da docência, né? Acho que até uma vez eu li o professor Rodrigo Caetano, que tinha feito um texto, assim, a docência, não lembro como é que era o título, era vamos dizer assim, escolha ou Vocação? Ou escolha ou aconteceu, sabe? Alguma coisa assim. Acaso. Caiu de repente na minha mão, assim, a docência.
E comecei ali no estado com o pessoal do ensino técnico, né? E achei legal, achei interessante, achei vantajoso, porque quando eu trabalhava, então nesse ano que eu fiquei trabalhando mesmo nessa empresa, era um momento assim que eu lembro assim, teve final de semana, teve a Páscoa, né? O Tríduo Pascal, lá na Sexta-feira Santa, deu um problema de caminhão que ele deu um bloqueio lá na hora da exportação. Então a gente classificou o caminhão na fazenda. Um classificador classificou o caminhão na fazenda, ele expediu, então ele saiu da fazenda, chegou lá em Paranaguá e ele ia exportar aqueles grãos. E quando chegou lá não passou no processo de classificação lá e ele ia ter que voltar. E esse caminhão ter que voltar lá do Porto de Paranaguá até a fazenda ia dar um custo muito grande. Então tinha que resolver isso. E a gente podia ligar lá e pedir uma reclassificação, que eles faziam isso, ou a gente tinha que ir lá resolver. Então era Sexta-feira Santa, né, que pra mim assim é um dia de guarda, um dia que você não trabalha. Era 6:30 da manhã, meu celular tava tocando loucamente, o classificador falando, viu, o caminhão reprovou lá e não sei o que a gente faz. E de repente, era 2 horas da tarde, não tinha resolvido ainda, eu tava quase descendo pro Porto de Paranaguá na Sexta-feira Santa pra resolver o problema, sabe? E daí, de repente, a docência apareceu assim como algo que você se planeja, né? Sim. Que você consegue se organizar numa rotina, que você consegue planejar o final de semana, que você sabe o que você vai fazer, apesar de você levar um monte de trabalho para casa. Sim. Mas você consegue organizar a tua agenda. Tem né? férias 2 vezes por ano. Exatamente. Essa maravilha. Então eu achei assim que foi vantajoso. E daí, como eu já estava no mestrado, comecei a dar aula no estado e daí logo deu a oportunidade de vir trabalhar aqui na Unicesumar. E aí comecei Mas a quem chamou aqui no Unicesumar? Quem que foi? O professor Adalci. Ah, grande Adalci, pernambucano. Exatamente. O Adalci, ele foi meu professor na UEPG. Ele foi meu professor de olericultura na época lá, parte de hortaliças. Era o primeiro ano dele como colaborador na UEPG. Ele foi meu professor. E aí, eu me formei e tudo mais, né? Até por sinal, vou dar contar um caos aqui na nossa época. Eu nem sabia que o nome dele era Adalci, porque a gente não chamava ele de Adalci. A gente só chamava ele de Tite, porque o Tite tinha acabado de assumir. Caraca, sacanagem. Você pode estar falando isso aí? Você pode tá levantando essa bola pros alunos aí agora? Não sei. Mas se bem que os alunos devem chamar a gente de coisa muito pior. Então... Provavelmente. Né? Mas Caraca, a gente chamava ele de mesmo, Tite, agora porque era pra bem pensar. a época que o Tite assumiu a seleção brasileira. Então eu passei o ano inteiro, tipo, que hora que a gente tem hoje? Tem olericultura, daí tem o Tite. Hoje é o Tite, hoje é a Ele Rosana. sabe esse apelido? Não sei até. Ei, Agora vai Camila. ficar sabendo, agora vai ficar sabendo. Não sei até, mas eu a vida inteira conheci ele só como Tite. E daí, depois que eu tava lá já dando aula no estado, ele também tem um concurso do estado, né? Então ele também dá aula no agrícola aqui de Ponta Grossa, eu tava dando aula no agrícola de Palmeira. E aí a gente foi fazer um curso, que eu não lembro, acho que era do Agrinho, alguma coisa assim. E a gente foi participar de um curso, de um dia, assim, de curso, e a gente se encontrou num evento lá que só tinha professor. E daí eu falei, vou cumprimentar o professor Dalci lá, né? Eu falei, professor. Daí eu já sabia o nome dele direito, né? Eu não ia chamar de Tite, né? Falei, professor, lembra de mim e tal. Ô, Tite, o quê? Não, teacher. Isso. Daí eu falei pra ele, terminei o mestrado, comecei a dar aula aqui e tudo. E daí eu falei, você tá lá na UEPG ainda? Ele falou, tô na UEPG, tô aqui no estado e tô lá na Unicesumar também. Daí eu falei, que interessante. Eu falei, esses tempos atrás eu levei um currículo na Unopar, mas não me chamaram pra entrevista. Daí ele falou, mas já pensou na Unicesumar? Eu falei, não pensei, eu nem sabia dela ainda, na verdade, porque era bem nova, né? Melhor eu entrei universidade aqui, do Paraná, melhor universidade do mundo, melhor eu EAD. Eu entrei em Matricule-se já. 2018, a Unicesumar começou em 2017, né? Foi. Então eu entrei em 2018, ele falou, me manda um currículo que eu levo lá pra você. Falei, tá bom, né? Falei, vou mandar o currículo. E daí já me chamaram pra uma banca. E daí era um momento que eles estavam... O curso da agronomia tinha começado naquele ano. E daí eles estavam precisando de professor ali. E daí deu certo. E daí cheguei e participei já desde a primeira turma da agronomia. Não desde o começo, né? Porque eu entrei em agosto. Então eu entrei no segundo semestre deles. Mas ainda era uma turma anual, assim. Teve uma troca de professor. E aí estou aqui. Já Olha aí, que beleza. fazendo 6 anos. Olha, parabéns. 6 anos de casa. 6 anos de casa. E a Camila é meio professora assim, porque agronomia, eu adoro, sem zoeira, eu adoro a turma de agronomia, sempre me trataram muito bem, brinco com os meninos, é sempre aquela zoeira. Só que assim, velho, se você for... É difícil, os caras anarquizam. Ou você entra na malandragem deles, na pira, e tal, ou
É difícil, é complicado. Turmas grandes e tal, os caras são... Aí a Camila não deixa abaixo não, velho. A bichinha é braba mesmo. Tem que ser assim mesmo, não tem? Eu ia te perguntar, desculpe minha pergunta antiquada, mas quantas meninas tinham na sua turma quando você fez agronomia? Quando eu fiz agronomia, eu não lembro assim na turma, porque a gente entrou, acho que... É porque sempre tem os repetentes, sempre tem a galera que tá entrando e saindo, que né? entra e fica e vai agrupando ali. Mas eu lembro que saiu, né? Porque daí tem a foto de formatura, assim. A gente se formou exatamente em 40 e tinha 30 meninos. Não, a gente se formou em 40, tinha 30 meninos e 10 meninas. Então era 25%. Olha aí, mas já E tava... nas turmas Ainda era aqui grandinho. a gente tem quantas? Tem mais meninas Tem hoje? algumas turmas que tem mais, algumas turmas tem essa média pra menos até, sabe? Tem turma que, eu acho que tem um quarto semestre ali que eu digo, viu, tem muita testosterona nessa sala aí, meninas. Cheguem mais perto aqui que tá meio masculino demais esse ambiente. Mas é mais ou menos assim, acho que não chega muito mais do que isso. Tá nessa média aí, uns 30%. Mas é uma 20%. profissão mais masculina, masculina né? mesmo. Mas a galera na sala, eles anarquizam pra caramba. Assim, não tô falando anarquizar no sentido ruim, tá? Todas as turmas... Eu, inclusive, fico até meio triste esse semestre que eu não tô dando nenhuma aula pra agronomia. Eu sempre gostei muito das turmas de agronomia. Sempre me trataram muito bem. Então, tipo... Mas se você não tiver um pulso firme assim, você perde o controle, Sim. né? Que a galera é muito doida. Eu lembro que uma aluna falou uma vez, assim, que eu tava dando aula numa turma que estavam, acho que estavam em 75. E daí a sala tinha 2 portas. E daí um dia eu entrei na sala e a porta do fundo tava fechada, né? Daí eu entrei e falei, nossa, por que será que fecharam a porta do fundo? E daí ela falou, acho que o pessoal saía muito por aquela porta, assim, e daí os professores se incomodavam com aquilo. Daí eu falei, nossa, mas vocês nem saem muito na minha aula. Ela falou, claro, você é louca de ruim? Eu falei, como assim? Obrigada pela parte que me toca. Ela falou, não, o professor Adalci, a gente tá conversando, ele fala assim, pessoal, eu já tô formado. E você chega lá, vocês vão reprovar a minha matéria. Você começa a tua aula com um gráfico de 60% de reprovação, daí a gente tem que ficar esperto, né? Eu falei, nada mais justo, né? Nada mais justo. E aí, tá funciona, tem funcionado, assim. Mas no fim das contas, você curtiu, né? Acho que sim, né? Curtiu da aula, Sim. viu que a sala de aula é o seu lugar. A sala de aula é o meu lugar. Eu gosto muito da aula, Pretende sabe? continuar. Pretendo, claro. E o que deu daí das hortaliças de vocês, dos morangos, dos tomates? Então, a gente sai da faculdade achando que a gente sabe tudo. Sim. E já deixa a dica pros alunos, viu? A gente não sabe tudo da faculdade, sendo qualquer Mesmo depois faculdade. de muito tempo, a gente continua não sabendo tudo. Justamente. E a gente pegou um livro e falamos, vamos acompanhar esse livro e vamos pesquisar e vamos fazer e a gente vai saber. E a gente colocou aí fertirrigação, a gente montou estufa, a gente, assim, investiu realmente. Só que a gente produziu qualidade, mas a gente não produziu quantidade, sabe? Então, nessa questão de não produzir quantidade, a gente não conseguiu, não pagou a conta. E aí, como logo deu certo da gente encontrar outros trabalhos, acabou que ficou meio de segundo plano. Mas hoje, eu e meu marido, a gente olha pra trás e fala assim, sabe, o maior problema não foi a gente acreditar só no livro, foi a gente ficar como mão de obra. Porque como nenhum dos nós estava trabalhando naquela época, a gente ficava só fazendo o trabalho mais braçal. E a gente não pensava, a gente não olhava, a gente não estudava o que precisava estudar, sabe? Então, a gente ficou muito, assim, sendo a mão de obra e não a parte pensante. A gestão, é porque justamente. não funciona. São dois lados certos que quando você tem um negócio assim, se você for tentar fazer tudo, ferrou, não né? faz, Exatamente. Você tem que delegar, né? E você cansa, né? A gente chegava cedo, a gente cansava, e daí às vezes tava sol, sabe? Então, você não tinha vontade de chegar em casa e estudar o que estava acontecendo. Você tinha vontade de chegar em casa, dormir e no outro dia fazer o que tinha que fazer. Sim. Então, ficou assim, justamente, a gente produziu qualidade, mas a gente não produziu quantidade por causa disso. Então, hoje a gente pensa muito assim em voltar, né? A gente tá começando até a organizar, assim, de voltar a plantar algumas hortaliças mesmo, porque a gente tem uns terrenos pequenos, assim, então meu marido tem uma chácara aqui pertinho da cidade, tem a chácara dos meus pais lá em Itaiococa, tem uns lugares, assim, que Mais uma coisa, tem chácara em Itaiococa. Viu? Deve ter piscina nessa chácara. Dá um monóculo pra ela. Telefone e DirecTV. Pode continuar. É herança de família. Herança de família, eu sou filha única, então Mas tá ótimo, a herança pode ser boa, ué. Então, milionária, né? Estamos aqui julgando. Senhora, uau. Vamos tá aumentando. Não é fazenda, galera. Mas são duas. E aí, nesses pedaços são pequenos, assim. Então, justamente a gente pensa em hortaliça porque grãos não tem condição por ser muito pequeno, né? E aí, a gente pensa em voltar a plantar, mas eu já falei pro Marcos, viu?
Agora a gente vai fazer direito. Sabe o que é fazer direito? A gente vai conversar com alguém que já trabalha mais com isso, porque a gente tá muito tempo longe disso, né? Então tem coisa que o mercado muda muito, né? Então se a gente não tá no mercado, a gente não tá acompanhando que variedade que tá mais atual, o que tá rendendo mais, sim. o que tá acontecendo, o que aconteceu no mercado ano passado, o que aconteceu esse ano. Então a gente vai conversar com alguém, nem que no primeiro ano a gente contrate alguém para ajudar a dar consultoria. Né? Para que entenda realmente o que tá acontecendo. E aí, a gente vai contratar uma pessoa para fazer o braçal e a gente vai ensinar a pessoa a fazer o braçal. Então, ó, precisa amarrar desse jeito, precisa fazer esse tipo de poda, precisa fazer essa limpeza. E a gente vai olhar o que tá acontecendo e pesquisar o que tá faltando. Aí sim, porque é o único jeito de a gente conseguir, assim, realmente ter um retorno interessante. Porque quem consegue trabalhar com isso é quem justamente tem tempo de pensar. Então, existem coisas, assim, que não adianta querer abraçar o mundo, né? Então, não dá. E hoje a gente tá relativamente bem estabilizado, assim, nos trabalhos, né? Eu tô aqui, dou aula, tô com minhas aulas no estado relativamente seguras, assim. Meu marido também tá com um bom trabalho lá em Castro, então a gente tá, assim, bem. E Estabilizado. E a gente não quer sair dos nossos trabalhos para tocar isso, Sim. né? Porque também a gente precisa do investimento, a gente precisa delegar uma parte do nosso trabalho, do nosso salário para pagar o funcionário. E a gente quer que o negócio comece a andar para depois, talvez a gente pensar nisso mais como uma aposentadoria, assim, como uma segunda renda, né? Porque também não dá para ficar dependendo hoje em dia só de uma renda. E então, o teu marido mais por ficou em isso. que área daí? Daí o meu marido, ele logo que se formou, né, a gente ficou trabalhando com isso, depois ele foi trabalhar numa cooperativa lá no interior de São Paulo e hoje ele trabalha numa cooperativa em Castro. Ele começou como agrônomo de campo, então ele mesmo, assim, porque daí aí vem esse caso, sabe? Que eu acho a agronomia, ela é muito boa, mas ainda assim é um campo mais masculino. Então, no campo, assim, para enfrentar um dia de campo, sabe? Para falar com o produtor ele não para escutar uma menininha, assim, de 1,5 metro que vai falar. Ele vai ali, tipo, escutar, tá bom, e não vai. Parece que ele não dá aquela importância que ele dá para um homem que fala, e às vezes, só de falar mais grosso, de falar junto com ele, de chegar e apertar a mão mais forte, dá uma diferença, sabe? Sim. Então, eu vejo, assim, que talvez até o meu porte físico não era o mais ideal para agronomia, pelo menos na época que eu me formei, assim. Hoje ainda tá um pouco mais mudado, assim, a cabeça das pessoas tá um pouco mais aberta, mas ainda tem muito produtor muito tradicionalista, assim, nisso, sabe? Sim. Então, trabalhar a campo mesmo, eu ainda não sei, assim, o quanto as mulheres conseguem vencer essas barreiras. E as que conseguem, geralmente, não têm 1,5 metro. Elas geralmente são, assim, maiores, mais fortes, sabe? Dá aquela impressão de ser, assim, um pouco mais... Rústicas. Até um pouco mais masculinizada, mas mais forte, mais alta, Sim. sabe como? Galera, eu a acho gente... que é um porte diferente, entende? A gente não tá fazendo... Não é um bullying isso. Não estamos né? fazendo nenhum tipo de perfil, julgamento. A gente é um não tá fazendo perfil. nenhum tipo de julgamento, nem dizer, mas é a vida Exatamente. como ela é. Tipo, a vida, né, por mais que queira não, o homem do campo, hoje ainda, né? Não vai ter a cabeça mais aberta do mundo e não é... E esses trabalhadores... Mas temos que romper isso, né? Sim, esses com trabalhadores de campo, eles geralmente ou são mais também, né? Não, é um Perfil? um perfil, não é uma preconceito nem nada. Mas geralmente eles são mais rústicos, assim, mais chucros, mais fechados nesse sentido, né? Não aceitam muitas opiniões que vêm de fora. Ou são já mais velhos, né? E muito mais conservadores. Então, isso também são barreiras, É uma coisa né? que pesa, né? O velho não adianta. O velho deixa o velho. O velho não, você não vai mudar a cabeça do velho. Então é assim. Mas vai Justamente. mudar, né? em Mas daí breve. não é pra desanimar as meninas que estão na agronomia, né? Sim, Muito mas longe saibam disso. que o ambiente Viu? é... Temos E muitas áreas. Muitas áreas, É. exatamente. Tem a pesquisa, né? Tem o desenvolvimento de produto, tem muita coisa que dá para atuar. Na além própria de indústria, estar, não tem? Exatamente. Além, perito, né? Então tem muita coisa que dá para fazer, além de estar efetivamente no campo atendendo o produtor. E meu marido trabalhava com isso, né? No campo atendendo o produtor efetivamente. Então, daí, depois disso, ele passou para trabalhar com agricultura de precisão. Hoje ele é supervisor na área de agricultura de precisão, né? Ele trabalha ali com a parte de drone, de agricultura, como é que a gente chama assim? Os equipamentos que vão
fazendo com precisão. Então, eles vão liberando quantidades de adubo, quantidade de calcário que precisa para aquela área. Então, a dosagem é em taxa variável, certo? Então, ele trabalha mais com isso, assim, mais máquina mesmo e uma coisa bem mais tecnológica, assim. Sim. Até hoje, ele fala que ele sente mais saudade do campo, né? Porque daí ele fica um pouco mais distante do produtor, assim, de estar ali todo dia atendendo, olhando, rodando o campo para estar mais nas máquinas. Sim. O que é interessante, o que está crescendo hoje, é muito bom, interessante, vantajoso, mas o campo era o que ele mais gostava mesmo. E é onde tá o dinheiro, meu amigo. Se você acha que cantor de rap tem dinheiro, essa galera não conhece influencer, nenhum- você não sabe que é um agricultor, você não sabe onde é que tá a agricultor. grana do Brasil. Nós, no Paraná, que somos o grande celeiro, olha que bonito, somos o grande celeiro do Brasil, né? Então aqui a área agronômica aqui é muito quente, né? É. Então é muito legal. Mais alguma dúvida, professora? Não, acho que não. Eu acho que tá tranquilo. Queremos agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Sabemos que, primeiro que, para alguém que não está grávida, já é difícil dispor desse tempo para vir aqui gastar esse tempo com a gente, né? Ficar falando um monte de bobeira. Não, gastar não. Da gastar dá a impressão, assim, aproveitar esse tempo com a gente. esse tempo com a gente. E estando grávida de quase 9 meses, a gente sabe que é uma dificuldade bem maior. Já são 9 meses. Esse foi- Então a gente agradece muito, agradecemos ao Matias pela paciência Pela e disponibilidade. Ficou dormindinho aqui, Ficou nem se quietinho. mexeu Ficou muito, ficou bonzinho. quietinho, bonzinho, Eu fiquei não vendo- chorou. Eu fiquei vendo a Camila, a gente usa de apoio a barriga, né? Põe aqui, põe pra cá, Aham, às vezes é eu vou muito- segurar. Eu fazia isso. A minha mãe falava assim pra mim, pare de mexer nessa barriga, porque o tempo todo eu tava ali assim, ó. Aí você Ah, fica, isso não existe pra mim. é que nem. Acho que fica mexendo também, né? Você fica Fica, massageando. é muito É que nem quando um gostoso. dente seu cai, você fica passando a língua na gengiva, você não consegue impedir. né? Mas é muito É gostoso. automático. Mas Justamente. queremos agradecer muito, imensamente. Sabemos que breve você estará afastada por algum tempo, cuidando e se dedicando apenas ao pequeno Matias. Que Deus abençoe, que venha com muita saúde, né? Que você tenha uma boa hora, Sim. né? E E é isso. Não, deixa eu agradecer também. Sim. Camila, muito obrigado por ter vindo. A gente fica muito feliz. A gente sempre fala, né? Todo mundo aqui é muito ocupado. Quando vocês desprendem um tempo pra sentar aqui e ouvir nossas baboseiras, a gente agradece bastante. Quer deixar suas redes sociais? Não sei se você quer que os alunos ou as outras pessoas te achem. Se você não quiser, só falem, me esqueçam, não me procurem. tô de licença maternidade. Eu, na verdade, eu não tenho muito costume de atualizar redes sociais, sabe? Então eu. Quem acabo- trabalha geralmente não tem. É, E geralmente quem tem ganha muito mais dinheiro que a gente. justamente. Como pode? Enfim. Mas eu não tenho muito costume de atualizar redes sociais, assim. Acho que as últimas postagens que eu faço é repostar o que os alunos postam. Então, eles postam alguma coisa de aula, daí eu reposto, tudo bem. Mas às vezes umas coisas no feed, assim, de ficar ali. Mas eu não tenho muito costume de postar muita coisa. Mas podem me seguir no Instagram, não tem problema. Tem alguns que eu escolho quem eu quero. Sim, lógico. Seguir, todos podem seguir. Agora que você vai seguir de volta e vai Isso, deixar ver o que você posta, aí é outra coisa. Existe uma classificação ali, tá, pessoal? Exato. Então vai estar passando a Qual arroba que é o da arroba? prof. Você lembra de cabeça o arroba? É camila.a.santana. Camila Então, A. É Camila. Camila A. Camila com K Sim. e mais um A no final. Então, Entendi. Camila A. Ponto Santana. Santana. Muito bem. Então- É porque é tipo a música Camila. E eu que tinha apenas 17. Isso aí. É isso aí, galera. E eu escuto nenhum de nós até hoje. Exato. Pô, mas é bom. Essa música é ótima. Prof, e você, a gente sempre pede se você quer deixar uma mensagem, uma dica, né, um pensamento, alguma A gente, coisa tá com dos essa, seus... a gente tá com essa campanha de né, respeito ao professor e tal, não sei o quê. Então a gente tá pedindo bastante os professores deixar algum recado, ou não, deixar uma lição de vida, ou um direcionamento, Ou alguma um sermão. coisa assim. Um sermão, ou xingar. Pode ficar à Ou vontade. falar de uma situação específica que você detestou estar na presença dele, essas coisas. Sua câmera. A minha câmera. Câmera, please. É bom não saber pra onde eu olho. Então, eu gostaria de agradecer aos meus alunos, todos, porque eu acho que nesse tempo, nesses 6 anos que eu tô aqui na faculdade, teve uma única situação, assim, que eu vivi de desrespeito ao professor. E foi uma situação assim que a faculdade resolveu muito rápido também, mas no mais assim as minhas turmas são excelentes, como o Alan falou, né, a Alan falou, a questão da agronomia é muito divertida, eu gosto muito do pessoal da agronomia mesmo, assim, realmente me motiva. Dar aula no estado é bom pra mim, mas dar aula aqui é
fenomenal, assim. Eu adoro dar aula aqui, entrar na sala, por mais que tenha os 75 na sala lá, os alunos são muito acolhedores, são participativos, eles gostam mesmo, assim, desse ambiente de sala de aula, sobrava mesmo, e as provas vão continuar mantendo o mesmo nível. Desculpa, aprendi com o meu professor de física lá do ensino médio e não vou mudar esse conceito. Mas agradecer mesmo, assim, a todos os alunos, a instituição, a presença de vocês aqui, me convidarem para participar do podcast. Que é isso. Alguns até, em especial, algumas turmas ali. Por sinal, teve um dia que eu passei mal e avisei a minha turma que eu não ia vir dar aula para eles e eles tinham preparado um chá de bebê surpresa para mim. Então, assim, de coração mesmo, me perdoem por esse dia. Mas fico muito feliz. O apoio dos alunos e dos professores, dos alunos principalmente, assim, durante esse período, que todos eles preocupados. Professora, mas você tá muito grande. Professora, mas tá tudo bem. Professora, sente um pouco, assim. Sempre foram muito acolhedores nisso. Então, realmente, assim, tenho só a agradecer às minhas turmas de agronomia. E, né, acabamos falando aí dessa questão das mulheres do agro. Meninas, não desistam, né? Não é nesse sentido. Lembre-se que o agro é pop, justamente. E temos muitas áreas, temos lugares para todas. E quanto mais a gente aparecer, mais a gente vai conseguir quebrar esses tabus, esses paradigmas aí, que é importante, né? Eu não vivi isso na minha época, mas acho que vocês são muito mais protagonistas do que eu nesse período. Então, acho que vale muito a pena para vocês isso, né? Entender, às vezes romper um pouco essas barreiras. E sim, assim que o Matias estiver por aqui um pouco mais fortinho, eu trarei para vocês conhecerem. Queremos. E obrigada por todos, isso aí. Não, imagina, a gente que agradece muito. Então é isso, Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se encontra aqui na semana que vem com outro professor ou professora sensacional sentado aqui na minha frente, na nossa frente. E é isso, tchau, um beijo no seu coração. Por que eu dei 3 tapas? Boa pergunta, mas eles já sincronizam o áudio.